A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Olá, tudo bom? Bom, eu sou Fabiana Quiroga, lidero a área de negócios de economia circular da Braskem, na América do Sul, desde o final de 2017, com o objetivo de definir a estratégia, o desenvolvimento do negócio, com foco na cadeia de reciclagem. Tenho hoje a oportunidade de moderar este painel com convidados ilustres dos diferentes elos da cadeia. O objetivo do painel é fazer um diálogo sobre o panorama de reciclagem no Brasil, o caminho da implementação de uma economia circular com destaque dos desafios, oportunidades, soluções tecnológicas para alavancar o sucesso dessa transformação. Agradeço os convidados por aceitarem o convite de participar deste painel. Estamos aqui com Milton Pilão Júnior, presidente da Horizon Valorização de Resíduos desde 2013, companhia dedicada ao tratamento e valorização de resíduos e líder na comercialização de créditos de carbono certificado no país, e também na geração de energia proveniente de recursos sólidos, de resíduos sólidos. Pilão é precursor na implementação da primeira planta de Waste to Energy no Brasil. Paulista de 50 anos, é formado em Engenharia de Produção pela FEI de São Paulo, iniciou sua carreira na indústria de papel e celulose, inclusive com experiências internacionais. Ferdinando Demarque Neto, sócio-diretor da Valorem Recicladora de Resíduos, graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, foi diretor de empresas como Iveco, Fiat, Gol Linhas Aéreas e Electrolux e começou a empreender há 10 anos, buscando alcançar seu propósito de poder melhorar a vida do mundo e deixará para os seus filhos. Gustavo Kraft Kirsch, gerente comercial da Mega Embalagem, é graduado em Comércio Exterior na Unicinos Rio Grande do Sul, MBA em Gestão Comercial pela FGV, atua na Mega Embalagens há 16 anos, passando por diversos cargos internamente. No momento é responsável pela gerência comercial, trabalhando junto ao time de vendas, tanto no mercado nacional como internacional. A empresa exporta embalagens flexíveis para mais de 10 países. Bom, vou iniciar aqui o diálogo com o Milton Pilão. Gostaria de te pedir para começar contando para a gente como a Horizon tem atuado em relação ao tratamento e transformação dos resíduos sólidos. Quais são os desafios e como a inovação e tecnologia pode auxiliar esse processo? E aproveita para contar para a gente sobre o investimento anunciado de 70 milhões em uma unidade de triagem. Olá, Fabiana. Olá, Ferdinando. Olá a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando dessa conferência com vocês, falando de um tema tão popular e um tema que deixa a gente tanto ansioso em relação, que é a relação da reciclagem com o meio ambiente e com a nossa vida e o nosso dia a dia, né? A Horizon Valorização de Resíduos é uma companhia que abriu capital na B3 no início desse ano. É uma companhia cujo propósito e missão é a valorização dos resíduos sólidos, buscando a proteção do meio ambiente e da saúde da população. Basicamente, a gente hoje é uma companhia que recebe o resíduo de mais de 20 milhões de habitantes no Brasil, aproximadamente mais de 600 indústrias, e mais de 1.500 grandes geradores em todos os sites onde a gente opera. Basicamente, a gente recebe esses resíduos, a destinação final desses resíduos nos nossos ecoparques, e onde a gente os processa e principalmente busca valorizar e traduzir o máximo do resíduo em valor. Então, dito isso, a companhia é uma empresa que, desde sempre,
pensou o resíduo de maneira diferente, né? A gente pensa o resíduo como matéria-prima e não como um produto inservível. Então, a gente tem essa cabeça desde sempre, foi fazer benchmark olhando um pouco o que já era feito fora do Brasil. O Brasil, aqui acho que quem conhece um pouco do mercado de resíduos no Brasil sabe que o Brasil está atrasado aí mais de 20, 30 anos em relação ao que se faz lá fora. Basicamente, a gente ainda aqui está na era de lixões, a gente ainda tem quase 50% do resíduo brasileiro sendo destinado para lixões, muito pouco tratamento e tecnologia de tratamento embarcada hoje nesse setor, e um índice de reciclagem pífio, né, em relação aos países desenvolvidos ao redor do mundo. A gente hoje, no Brasil, recicla aí nos idos de 1,5% do volume de resíduos, quando lá fora você já está reciclando lá nos idos de 25% a 30%, que é o percentual de reciclados que tem normalmente dentro do lixo. Então, com essa visão, a gente veio desde então, desde 2016, a gente veio consolidando os processos de valorização nos nossos ecoparques. O primeiro deles foi a implantação aí dos projetos de geração de biogás de resíduos. A gente é o maior, hoje, gerador de energia do Brasil, provinda de biogás de resíduos sólidos. Então, todos os nossos ecoparques têm plantas que extraem o biogás que é gerado da decomposição do resíduo orgânico. E agora, pós-IPO, temos aí como missão fazer o mesmo potencial de valorização que tivemos no orgânico com o biogás e energia, fazer na parte reciclada dos resíduos que a gente recebe. Então, a gente hoje aí entende que dentro dos resíduos existe algo entre 25% e 30% de recicláveis entrando nos nossos ecoparques. Então, nós desenvolvemos aí também com engenharia e benchmark em relação ao que é feito no mundo, e aí permeando um pouco o investimento que você falou, a primeira planta de unidade de triagem mecanizada, que vai ser instalado lá em nosso ecoparque de Jaboatão dos Guararapes, em Recife, né? É uma planta, será a maior planta da América Latina de separação, uma planta que vai separar 500 mil toneladas de resíduos urbanos por ano, né? Ela pretende ser a primeira de várias. A gente definiu esse modelo, dado que a gente tem um volume de resíduos muito alto, como eu disse. A gente hoje trata aí 20 milhões de habitantes, são aproximadamente 5 milhões de toneladas ano nos nossos aterros. E depois do IPO, a gente tem, tanto em aquisições como aterros em licenciamento que vão entrar em operação aí nos próximos 12 meses. A gente deve dobrar essa quantidade de resíduos sob administração. Então, se a gente chegar lá por volta de 10, 12 milhões de toneladas aí em um ano, a gente vai ter aí uma perspectiva de colocar UTMs aí, mais de 20 UTMs, como essa que foi iniciada a construção agora no primeiro semestre desse ano. Basicamente, essa UTM, ela tem a tecnologia Stadler. A gente trouxe uma tecnologia alemã e adaptamos essa tecnologia ao que a gente entendeu, pelo menos aqui dentro no Brasil, à realidade do resíduo brasileiro, né? Com um pouco mais de orgânico, um pouco mais úmido, com alguns desafios a mais do que existe lá fora, com um custo de mão de obra brasileiro menor do que é utilizado na Europa, mas basicamente a gente replica o modelo europeu de separação mecanizada, né, com algumas pequenas adaptações ou tropicalizações, vamos dizer assim, para o modelo brasileiro. Então, essa planta ela deve entrar em funcionamento entre fevereiro e março do ano que vem. A gente deve ficar aí em 3 meses aí em comissionamento e testes. Ela deve estar em operação full a partir de julho do ano que vem, quando então a gente deve iniciar a construção de uma planta desse tamanho a cada semestre no mercado nacional e aí nos diversos ecoparques que a gente tem nos diversos estados. Então, essa é mais ou menos a nossa ideia. A gente tem aí
uma cabeça onde a gente vai separar os plásticos, principalmente PP e PE, para devolvê-los ao mercado como sucata para reutilização. Temos visto hoje tecnologias para transformar em resina verde e aí fazer parcerias com a Braskem para que a gente possa seguir nessa reutilização do plástico PP e PE. A mesma coisa se dará com o PET, e parte da produção será revertida para a produção de CDR, que é o combustível derivado de resíduo, para ser utilizado nas cimenteiras. Então, a gente está muito motivado, né, por estar dando esse passo. A gente acha que a gente vai contribuir muito com o mercado brasileiro em conseguir amplificar de uma vez por todas o percentual de reciclado retirado do lixo brasileiro. Isso é aumentar significativamente através da contribuição de todas essas UTMs que serão construídas no percentual de material que será reciclado dentro do lixo brasileiro. E aí essa será com certeza uma linha de negócio que a gente pretende não só desenvolver, como eu acabei de falar, mas também continuar evoluindo na melhor utilização desse plástico que será retirado ali dentro do nosso resíduo. A gente, num primeiro momento, como eu disse, vai utilizar PP, PE e PET como sucata para retornar ao mercado de plástico, mas a gente entende que ao longo dos próximos anos, e temos parcerias para isso, para que a gente consiga desenvolver também uma melhor utilização do plástico filme, que num primeiro momento estará sendo colocado junto com o combustível derivado de resíduo, mas que certamente, com as tecnologias que a gente vem estudando e vem verificando, e a evolução dessas tecnologias também poderá ser utilizado de outra maneira ao longo dos próximos anos para que ele contribua aí com a cadeia do plástico. Então, basicamente, esses são os nossos planos. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui o momento e poder falar um pouquinho dessa nossa estratégia de reciclagem. Excelente, Milton. Muito bom ver o avanço no reaproveitamento do resíduo, principalmente o resíduo plástico, que é um grande desafio, né? Hoje, infelizmente, acaba que grande parte não é reciclada. E aí eu passo agora para o reciclador, né? Que tem um papel fundamental também nesse processo. Então, eu passo a palavra para o Ferdinando. Conta um pouco para a gente como é a Valorem, o que é a Valorem, o seu crescimento e quais são os desafios da reciclagem de plástico no Brasil. Eu sabia que esqueci o microfone. Primeiro, boa noite. Obrigado, Aetos, pelo convite. Fabi, muito obrigado por essa intermediação, pela mediação, né? Fabi, já falei várias vezes, para a gente é uma das ícones aqui na reciclagem no Brasil, e a gente fica muito feliz vendo a Braskem abraçando essa causa e Fabi com sua equipe, Cris, César, Felipe, Cati, fazendo a diferença. Então dá muito prazer poder contar com vocês nessa jornada. Pilão, uma delícia também ouvir sua história, ouvir abertura de capital em bolsa. Queria parabenizar, quando a Orius abriu capital, a gente soltou fogos aqui de artifício de felicidade, porque o mercado, quando o mercado se consolida, quando o mercado ele demonstra que tem essa capacidade de entrar em investimentos em B3 ainda na Bovespa, que exige um grau de transparência enorme, é uma delícia ver empresas como a Horizon brilhando aí. Aliás, comprei ações. Também a Mega, Gustavo, obrigado, prazer em te conhecer, já vi bastante sobre vocês, vai ser muito bom poder ouvir aí, ouvir um pouco você falar sobre a Mega. A Valorem começou há 6 anos atrás e o Pilão estava passando um filme na minha cabeça, né? Porque muito do que ele fala é o que a gente encontrou, né? A gente começou há 6 anos atrás por um caminho inverso, nós não começamos pelo resíduo. Eu e um outro sócio, a gente implantou os primeiros parques de geração do Brasil, eólica e solar. A gente veio pela energia e lá atrás a ANEEL tinha divulgado que uma das grandes promessas para a geração de energia era o Waste to Energy.
E aí a gente começou a investigar o mercado de waste, né, de lixo. E adorei essa frase, né, do pilão, né? Quando as pessoas veem lixo, na verdade a gente vê produto, né? A gente vê matéria-prima. E nessa busca nós tentamos empreender no Brasil. Vocês sabem que só louco empreende no Brasil. E a gente tentou empreender e ainda desenvolver tecnologia. Então você tem que ser louco e mais do que louco ainda. Você quase sofreu uma demência para fazer isso no Brasil, desenvolver tecnologia. E desenvolvemos algumas tecnologias para a recuperação de resíduos. Nossa empresa chama Valor em Recuperação de Resíduos. E a gente foi atrás dos resíduos que estão inservíveis. Nós fomos atrás, no começo, das saídas de linhas das cooperativas, né? E há 6, 7 anos atrás, quando a gente desenvolveu esse conceito, fomos apresentar até para a CETESB. Foi muito engraçado isso, porque a CETESB olhou e falou, nossa, estranho, né? Mais um aqui que vai tentar algo que não funciona. E a gente conseguiu sedimentar uma tecnologia de transformação de plástico em químicos, né? A gente produz uma cadeia de hidrocarbonetos. E nessa caminhada, por isso que eu falo que a gente começou no inverso, a gente atrás dos inservíveis, a gente acabou encontrando os servíveis, né? Os plásticos que têm valor de mercado. E na combinação desses duas vertentes, a pirólise, né, que a gente tinha como pirólise, e aí criou-se esse nome, aliás, quem criou foi o Falcon, da reciclagem química, a gente começou a ir para a reciclagem mecânica. E entendemos que a melhor combinação para reciclagem é a reciclagem integrada. O que é a reciclagem integrada? É a combinação da química aplicando tecnologia para você recuperar resíduos inservíveis, e para aqueles resíduos que já têm valor de mercado, não tem sentido nenhum você transformá-los em outros produtos, né? Siga a cadeia, aproveite a cadeia que está aí. E aí começamos a trabalhar na reciclagem mecânica. Quando começamos a trabalhar na reciclagem mecânica, tivemos o enorme prazer de conhecer a Braskem e fomos aí agraciados com um convite para montarmos a planta de reciclagem mecânica da Braskem. Então, hoje nós temos, a Vallourec atua em 3 áreas, nós atuamos em 2 áreas da reciclagem mecânica, a reciclagem mecânica tradicional, essa que todos conhecem, que produz os reciclados de mercado. Nós estamos agora caminhando para produzir os reciclados de primeira linha, que a gente chama, né? É o reciclado que vai substituir o virgem, e temos a parte de reciclagem química, essa parte de reciclagem química que transforma produtos inservíveis em matéria-prima. E o que a gente vê, né? Eu acho, na nossa opinião, o Brasil, o Pilão falou bem, né? 50% do país não tem nem aterro, os caras têm lixão, tem cidade que não tem nem aterro nem lixão, o cara joga no rio, né? Então, assim, você pensar um país desse tamanho numa solução única, na nossa visão, não tem. Nossa visão é uma solução híbrida, né? O que é a solução híbrida? Para cidades mais desenvolvidas, aterros com as dirt mercies, né? Com as separações que em Jaboatão, no Guararapes, a gente sabe aí que vai ser a melhor da América Latina. Cidades menores, você já consegue trabalhar diretamente com cooperativas, onde você tem coleta seletiva. Em cidades que você não tem nem coleta, né, quanto mais seletiva, você tem que buscar o resíduo aonde ele está, que normalmente é no subemprego. Tem muita gente que depende disso para o sustento de casa, né? Então, a gente atuou numa cidade que tem coleta seletiva, eles têm uma separação dentro de um ecoparque, não é da Horizon, é de outra empresa, e nós atuamos na cooperativa e atuamos no ecoparque. Foi muito interessante essa experiência, porque a gente atuou na cooperativa e no ecoparque. Bom, temos 100% do plástico, não tínhamos nem 15%. Aí você fala, mas cadê os outros 85%? Sumiram? Eles
são retirados antes de ir para a coleta. As pessoas separam e os carroceiros retiram na porta das casas. Isso é um dado efetivo que nós tivemos. E foi fenomenal, porque você começa a entender um pouco do funcionamento de certos mercados. Não quero dizer que o Brasil funciona assim na sua totalidade, seria uma mentira. Mas nessa cidade em específico, a gente entendia porque os sucateiros, eles tinham tanto plástico, porque eles arrancavam antes. Então, o que demonstra isso? Demonstra que a solução para o resíduo tem que ser uma solução híbrida. Você tem que ter tecnologias no aterro evitando o landfill, evitando aterrar, que é uma iniciativa louvável. Você tem que ter as cooperativas que promovem emprego, mas também nós temos que promover a inclusão desses catadores no mercado formal. E é isso que nós estamos propondo, né? Um dos nossos projetos é a inclusão dos catadores no mercado formal, ou seja, fazer com que tudo vá para uma central, e essa central, que pode ser dentro de um aterro, essa central faça a coleta. E ali nessa central, essas pessoas vão ter carteira de trabalho, emprego formal e condições mais humanas de trabalho. A gente acredita nisso. Então, a soma de um trabalho social com um trabalho econômico e um trabalho em que você possa abrir isso para o público, como é a abertura de capital, esse é o famoso e esse é o importante ESG. Muito feliz, muito obrigado, Pilão. Acho que é uma delícia ouvir essas histórias. A gente fala que no mercado de reciclagem a gente não tem nenhum concorrente, né? Porque a união das várias empresas é que vai poder trazer a solução desse problema, que é a solução do resíduo, que é o problema do resíduo no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Incrível, Ferdinando, excelente ponto. E também que a gente tem loucos, né, como você, empreendedores no Brasil, para fazer aí, desenvolver novas tecnologias, acreditar na mudança. Eu acho que esse esforço de todas, né, das companhias em prol do desenvolvimento da economia circular, pensando na questão social, ambiental, é fundamental. E para problemas complexos, só várias soluções para, de fato, a gente conseguir avançar. Agora, então, eu vou pedir para o Gustavo contar para a gente como tem sido a atuação da Mega Embalagens no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, como o uso do PCR. Seria ótimo se você pudesse contar para a gente o caso, né, o case do Sempre Livre, que teve a parceria da Mega e da Braskem. Eu passo para você compartilhar aqui conosco todos os avanços da Mega nesse tema. Olá, Fabiana, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre a Mega Embalagens, sobre esse projeto bastante desafiador, em parceria com a Braskem parceira de longa data, né? Na realidade, desde o início da Mega Embalagens, a Braskem sempre foi um dos principais fornecedores aí na indústria. Agradecer também e assim escutar, né, o Pilão e ouvir essas histórias é extremamente inspirador, né? Porque apesar da gente estar mais perto do fim da cadeia, né, nós somos um dos últimos elos aí de transformação, a gente conhece um pouco aí da dificuldade que e do quanto tem que ser desbravador para poder encarar esse mercado que praticamente está engatinhando ainda no Brasil. Então, parabenizar o Pilão. Eu já, inclusive, escutei alguns podcasts aí da empreitada toda do início até agora, esse nível que estão os ecoparques, que realmente é nível europeu. Então, parabenizar pelo trabalho. Ferdinando também, um prazer, um importante elo da cadeia. Como você bem comentou, todo o nosso trabalho depende dessa valorização dos resíduos, e eu acho que isso a Valorem realmente faz muito bem. Nós, como clientes, de certa forma, como parceiros, junto com a Braskem também,
reconhecemos isso, né? Faz total diferença na indústria a qualidade do produto final, do PCR que você vai usar, enfim, do reciclado. Então, é um trabalho realmente de se parabenizar. Quando a gente está nesse como um elo da cadeia, a gente consegue ver as complexidades, as dificuldades, desde o início até o fim. E falando a nível Brasil, realmente muito gratificante ver iniciativas como essa. Falando especificamente da Mega, então, a Mega é uma empresa de 28 anos atualmente, sempre trabalhando na área de transformação, né, de embalagens plásticas flexíveis. A gente está localizado no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, e atuamos aí para praticamente todo o país. E, como a Fabiana colocou no início, exportamos para mais de 10 países atualmente. A gente sabe que é bastante complexo, são embalagens impressas, laminadas, sempre tem desenvolvimento de clientes, mas a gente vê na exportação um pilar importante do nosso planejamento estratégico, né? É uma diversificação importante, sempre em situações em que o Brasil daqui a pouco está com um pouco mais de dificuldade, a gente tem essa alternativa aí. Falando especificamente do tema da economia circular, então, nós na Mega Embalagens, nós realmente não temos dúvida, né, de que o caminho mais apropriado em termos de sustentabilidade para as embalagens plásticas é a economia circular, né? Nós, nesse ramo, nós estamos vendo muitas iniciativas e brand owners assinando compromissos, né, de redução de impactos no meio ambiente com as suas embalagens, né, até 2025, até 2030. Tem muitas empresas assinando acordos de redução da utilização de materiais que agridam, de certa forma, o meio ambiente, ou de uso de materiais mais amigáveis, né? E o PCR, né, o reciclado, ele faz todo sentido dentro dessa cadeia, principalmente para embalagens plásticas flexíveis também, porque a gente está caminhando para uma parte mais assim de simplificação, né? Qual que é a ideia? E a Mega tem investido bastante nessa questão de simplificares as tuas estruturas sem perder características importantes, né? Características de barreira, características estéticas, características físicas de embalagens, mas trabalhando com materiais, de certa forma, mais simples, como monomateriais. Qual que é a dificuldade, né? Hoje, falando em embalagem flexível, a gente ainda não tem um polímero que vá atender a todas as aplicações, as demandas do mercado, dentro dessas barreiras, dentro dessas funcionalidades que eu comentei. Por isso se utiliza a laminação de diferentes materiais, né? Por exemplo, um poliéster com polietileno, um BOPP com polietileno, um PP, etc., para se buscar justamente essas barreiras funcionais. O desafio e os investimentos da Mega em inovação são no sentido desta simplificação. Então, continuar mantendo as barreiras e trabalhar com embalagens monomateriais, inclusive, obviamente, com a utilização de conteúdo reciclável. Logicamente que, principalmente falando em embalagens flexíveis, como PE, como PP, o pessoal comentou anteriormente aí, é mais complicado se trabalhar com conteúdos reciclados, porque diferentemente, por exemplo, de um mercado hoje de injeção, de materiais rígidos, o próprio poliéster, né, a própria garrafinha PET, hoje ela é mais, entre aspas, simples, né, de ser reciclada e de voltar a ser um produto final, vamos dizer assim, uma garrafa, do que o próprio polietileno, o polipropileno, são materiais mais complexos, mais desafiadores, mas que tem que cumprir essa função também. Nós, da Mega Embalagens, também exercemos um papel, de certa forma, educador, né, do nosso mercado. Por quê? Porque o plástico, de certa forma, né, Fabiana, ele está sendo muito atacado ultimamente pela mídia, e assim, existe muita desinformação. A gente precisa sempre confirmar as fontes,
Por quê? Porque o plástico, na realidade, não é vilão, né? O pessoal diz, não, mas ele fica 400 anos na natureza. Pô, mas, assim, o que a Mega sempre gosta e divulga e conversa? O plástico, ele não tem asa, ele não tem perna, ele não tem nadadeira. Então, assim, qual que é o problema? O problema justamente é a destinação. E é o papel que o pessoal faz muito bem aí, o pilão. Se o material, o resíduo, vai separado de forma consciente e chega aonde deve chegar, nós não vamos ter problema ambiental. Então, assim, no final do dia, a economia circular ainda é realmente, na nossa visão como empresa, o caminho. O que acontece? O problema está no descarte, que é o que a gente vem comentando, né? Que precisa cada vez mais ser consciente, né? Então, o que a gente brinca até internamente o consumidor muitas vezes gostaria de uma solução adequada de invase ao seu produto, que vai garantir todas as barreiras, vai garantir a conservação, mas que ele possa abrir, consumir, jogar pela janela, ele sumir, ele vai se biodegradar, mas assim, não existe uma solução pronta nesse nível, a gente sabe, inclusive os biodegradáveis, etc., tem vários estudos nesse sentido, eles também demandam um descarte apropriado para se decomporem, enfim, para cumprir seus papéis. Então, assim, o que está mais na nossa mão, de fato, é a economia circular, e a gente tem investido bastante essa iniciativa junto da Braskem e junto da Johnson & Johnson foi nesse sentido. Então, entrando um pouquinho mais no case Sempre Livre, foi um projeto bastante desafiador. Nós trabalhamos por aproximadamente 3 anos, até chegar no nível que nós estamos hoje, de trabalhar com toda a franquia de Sempre Livre, com um conteúdo de 33% de reciclado numa embalagem secundária. Qual que é o principal desafio e que levou esse tempo, investimento, recurso, energia? É uma embalagem extremamente fina em termos de espessura. Então, foi o primeiro desenvolvimento de um conteúdo de 33%, que, assim, via de regra, é um conteúdo super alto para essa aplicação, 33% de conteúdo renovável, de PCA, em uma embalagem com uma espessura de 30 micras. Então, é um desafio realmente muito grande. Como eu comentei, a gente vê percentuais até lá fora, nível de Europa, menores que isso e espessuras maiores. Então, assim, para vocês terem uma ideia, realmente o nível de complexidade, então, foi muito desafiador. Os desafios começaram na própria Braskem, na homologação dos recicladores, né? Teve uma série de adaptações de processos, de controles, de formas de trabalho, de parâmetros de máquina, que tiveram que ser adaptados até chegar a um nível realmente de qualidade excelente para que proporcionasse essa aplicação. E na Mega também o desafio foi muito grande, né? A gente agradece muito a confiança, inclusive, da Braskem e da Johnson & Johnson como parceira. A Johnson & Johnson também sempre foi um parceiro bastante importante. Por quê? Porque esse desenvolvimento também foi muito complexo dentro da Mega, também teve uma série de adaptações de processos, de produto, de máquinas, equipamentos, controle, porque o que acontece? No final do dia, nós precisamos continuar com a mesma produtividade na linha de produção do nosso cliente, precisamos continuar entregando a mesma qualidade de produto, estética, aparência, conservação e barreiras funcionais. Então, a gente ficou bastante grato aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse projeto, e acreditamos que realmente daqui para frente, é o que a gente fala, é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente tem que focar nossos esforços na economia circular, desde o ponto de vista de educação até a criação de uma infraestrutura que possa remunerar de forma viável toda a cadeia, né, do início até o consumidor final. Excelente, Gustavo, muito obrigado. Acho que um ponto super relevante quando a gente fala de economia circular é o design do produto, né? E acho que esse esforço, de fato, da cadeia de pensar no final da vida útil, como facilitar todo esse processo da coleta, separação, depois reciclagem, é um ponto muito relevante que você colocou.
os desafios são grandes, né, mas acho que o importante é estar nesse caminho, como você falou, sem volta, de buscar, de fato, uma economia circular. Perfeito. Excelente ponto, assim, está todos muito bom. Eu acho que, assim, o que fica muito claro é que o trabalho colaborativo, o envolvimento de toda a cadeia, são essenciais para a gente implementar, de fato, essa economia circular. Desde a gestão e separação dos resíduos, que foi destacado pelo Milton, passando pela reciclagem, como bem frisou o Ferdinando, e chegando na valorização do produto final. Acho que essa valorização, trazer esse valor efetivamente para o reciclado é um desafio, mas também é uma oportunidade, porque assim você faz com que toda a cadeia se movimente neste caminho da circularidade. Outro ponto importante, inovação e tecnologia. Acho que é o outro destacado aqui claramente, tanto no desenvolvimento da embalagem, quando a gente falou, né, Pilão trouxe aqui, tecnologia alemã para fazer uma separação adequada, Ferdinando aí no empreendedorismo, na busca de novas tecnologias, tudo isso, de fato, buscando desenvolver a qualidade do material reciclado, é fundamental para a gente alavancar essa substituição do fóssil, da resina virgem e, de fato, dar valor para o material reciclado. A Braskem tem atuado nesse sentido, né, reforçando as parcerias, tanto com a cadeia como no desenvolvimento de tecnologias, sempre alinhado ao nosso propósito de oferecer soluções sustentáveis. Acho que o investimento que a Braskem tem feito, né, e vai estar fazendo de 67 milhões nessa planta de reciclagem mecânica, junto com a Valorem, é um destaque, né, a gente vai produzir 14 mil toneladas de material reciclado com qualidade para o mercado. É um exemplo, né, de iniciativa que conta com inovação do arranjo da planta, como bem colocado pelo Ferdinando. Além disso, o exemplo trazido pelo Gustavo, né, Gustavo foi premiado pela AB em primeiro lugar na categoria de voto popular, mostra com clareza como o trabalho conjunto traz resultados, né, acho que é um esforço que foi reconhecido, e a gente ficou muito feliz por ser um diferencial, de fato, a ser apresentado para o mercado e mostrando que, se a gente buscar as forças de cada parte, né, acho que essa foi a grande diferença, a mega transformadora Braskem na matéria-prima, Johnson & Johnson ali no produto final, esses esforços, cada um com seus skills, chegou a esse excelente resultado. E parcerias com aterros, está dentro da nossa estratégia da Braskem, é uma grande mudança, acho que grande transformação, Pilão, assim, parabéns, acho que isso vai trazer, de fato, outro patamar de volume, qualidade dos materiais, a gente, de fato, vai evitar, né, que seja aterrado, é uma pena, né, você está aterrando dinheiro, matéria-prima, né, então acho que tenho certeza que tanto esse investimento da Horizon vai fazer, de fato, mudar, né, o mercado, e tenho certeza aí que trará novas oportunidades aí de parceria, e muito, muito feliz de estar aqui recebendo, né, e compartilhando todas essas iniciativas que mostram que a gente está nesse caminho, que é um caminho sem volta, é um caminho que tem muito desafio, né, todos os dias, eu brinco com o meu time, a gente tem que ser muito perseverante, porque você tem lá, matéria-prima não é igual o eteno e propeno, eu falo para o pessoal aqui que é sempre igual, né, matéria-prima é o resíduo que tem as suas alterações e é importante que a gente busque inovação, tecnologia, que as empresas trabalhem junto, e eu não tenho dúvida, eu sempre falo que a economia circular só vai acontecer com todas as empresas trabalhando com esse mesmo propósito. Eu queria fazer aqui, pedir para cada um de vocês, eu vou começar com o Milton novamente, na verdade chamando de Milton, mas muito mais Pilão, né, do que Milton, mas queria que você falasse um pouco mais com relação ao que você vê como futuro do Ecopark, né, da Horizon. Qual que são seus planos? Você comentou dos planos de expansão das UTMs, mas quando você olha do Ecopark como um todo, né, qual que é seus próximos passos? Como que você vê o futuro da Horizon? E aí, se você puder deixar suas palavras finais aqui para todos, eu agradeço. Claro, obrigado. Acho que você, mais uma vez, foi super engrandecedor estar aqui, escutar um pouco do Ferdinando, do Gustavo e das suas palavras aí, Fabiana. Para nós, é um pouco do que o Ferdinando falou ali no começo, né? Que
se nós não juntarmos, não nos dermos as mãos, nós não vamos chegar a conseguir ultrapassar todos os desafios e oportunidades que o setor de reciclagem no Brasil traz, né? A grandiosidade da oportunidade é igual à grandiosidade do desafio. Por isso, quanto mais a gente tem gente como cada um de vocês aqui integrado e com essa vontade de fazer acontecer, é a melhor maneira para a gente atingir as nossas metas e os nossos objetivos. Do nosso lado, aqui na parte do nosso papel, eu acho que aqui todos nós somos complementares, né? Nós aqui, como você disse bem, na gestão dos resíduos, tecnologia de reciclagem ali com o Ferdinando, tecnologia de adaptação do produto, né, para substituição da resina virgem ali com a Mega. Eu acho que no nosso papel, vocês podem ter certeza que nós vamos continuar cada vez mais amplificando o nosso papel em fazer com que o resíduo brasileiro tenha sua destinação correta. E tendo a sua destinação correta significa não simplesmente ser aterrado no aterro sanitário, sim ser valorizado, ser tratado antes de ser enviado para um destino correto como um aterro sanitário. Isso passar por todos os processos que tragam a valorização desse resíduo, que tragam a possibilidade de reutilização do resíduo antes que ele seja aterrado, é a nossa missão, é a nossa cabeça. A gente tem aí um grande papel, Ferdinando lembrou bem também, que eu não falei na minha primeira fala, de integrar aqui as cooperativas. Acho que, de novo, quem viu aí a divulgação e a inauguração que nós fizemos lá em Jaboatão dos Guararapes, aí do início da construção da planta, viu que as cooperativas estavam junto com a gente nesse processo. A gente trouxe elas junto porque é um ganha-ganha isso. A gente vai também, como trazer uma planta como essa de Jaboatão traz 150 empregos diretos, a gente vai trazer emprego formal a essa população, a gente vai trazer capacitação, a gente vai trazer integração. Então, não só é um papel ambiental, né, o proteger o meio ambiente com o destino correto dos resíduos, mas também um papel social ao integrar uma população gigantesca no Brasil ainda, que vive dos resíduos e pode continuar vivendo deles, só que de maneira mais formal e com maior capacitação. Obrigado mais uma vez a todos pelo tempo que me deu aqui. Milão, muito obrigada. Eu passo agora para o Ferdinando. Se você pode contar um pouquinho mais sobre o que você imagina do futuro da reciclagem no Brasil, incluindo avanços tecnológicos, e essa parceria com as cooperativas, né, qual que é o diferencial, o que a gente pode, de fato, fazer para mudar a vida deles? Acho que, e aí, fazer um fechamento aqui com relação a esse tema. Muito obrigada. Obrigado, Fabi. Primeiro que se você pensa de 10 anos atrás, né, ter uma empresa produtora de plástico e donos de aterro conversando sobre reciclagem, há 10 anos atrás, qualquer um ia mandar prender, né? Porque o louco, né, falando que existe uma conversa como essa. E hoje, ao ver, né, a Braskem como um dos grandes motivadores, impulsionadores da reciclagem, ver o Pilão, que, como dono de aterro, ele procura aterrar menos, né? É uma delícia isso. Então, o futuro da reciclagem já começou. A onda já começou, né? A Braskem já está impulsionando, iniciativas como da Horizon já está impulsionando, e agora eu acho que a questão é a gente começar a colocar isso cada vez mais para funcionar, né? Então, eu acredito, como eu falei, o Pilão falou bastante, o Gustavo também falou, a questão da tecnologia, né? A gente entende que para que se cresça ainda mais a reciclagem, a gente tem que investir e aplicar tecnologias. É isso que nós estamos fazendo com a nossa planta de pirólise, promovendo aí a reciclagem para produtos químicos de plásticos inservíveis. A partir do momento que você recicla mais, você consegue dar mais valor para quem faz a separação. E aí faz o link com a questão das cooperativas, né? Qual que é o futuro das cooperativas? Primeiro que passa por uma questão de eles estarem no mercado formal. Precisa ter uma formalização
cada vez maior, né? Embora a grande maioria das cooperativas trabalhem de forma normal, ainda tem os catadores que estão à margem e ainda tem algumas cooperativas que não são totalmente profissionalizadas. Então, esse setor, ele necessita, ao nosso ver, de uma maior formalização. Essa formalização, ela está muito ligada à questão econômica, né? Quanto mais a gente conseguir valorizar os resíduos, mais dinheiro você traz para essa cadeia, mais você consegue formalizar. A gente não acredita, apesar de ser muito importante, mas a gente não acredita em políticas públicas de curto prazo para isso, né? A melhor forma que existe, o melhor socialismo é o capitalismo, né? Então, o capitalismo, na sua força máxima e funcionando, ele promove o bem-estar. A gente acredita no capitalismo do bem, né? Isso que o Pilão falou, isso que o Gustavo falou, e a Fabi coroando aí o trabalho da Braskem, é o famoso capitalismo do bem, né? Então, como é que a gente faz essa cadeia cada vez ficar mais formal e cada vez mais valorizada? Tecnologia, formalidade e a união de todos os pares. Excelente, Ferdinando. E aí, como última pergunta aqui para o Gustavo, né, a gente falou um pouco dessa questão social, do impacto social. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o programa Tampinha Legal, que a Mega participa, para compartilhar aqui a experiência e também deixar suas últimas palavras. Legal, Fabiana. Bom, primeiro, iniciando agradecendo já novamente a oportunidade, né? Enfim, participar de uma conversa como essa é engrandecedora aí para mim, em nome da Mega Embalagens, né? Mais uma vez, comentando mais um elo da cadeia, como o próprio Ferdinando estava comentando. Não existe outra alternativa, concordo em gênero, número e grau, né, Ferdinando? A gente tem que encontrar uma maneira de remunerar melhor essa cadeia, né? Nós temos um exemplo prático aí, por exemplo, do alumínio, né? A cadeia do alumínio, ela está super bem desenvolvida, é uma cadeia que consegue se autossustentar, né, em termos de infraestrutura, pela remuneração que ela própria consegue gerar, pelo seu processo específico. Nós precisamos trazer isso para os demais materiais, né? Os materiais plásticos também têm o seu valor agregado, né? O resíduo, como até o Pilão comentou, não é lixo, né? O resíduo é dinheiro que a gente pode fazer circular, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa visão, principalmente do descarte, né? Então, trabalhar com descarte correto, como comentei, e ampliar essas conversas que a gente está tendo, como essa, no sentido de realmente criar essa infraestrutura que proporciona essa remuneração e que cada vez mais faça desenvolver-se esses materiais e a gente possa, lá na Mega, transformar mais material que cumpriu seu ciclo de vida, voltou a ser um produto novo. Então, essa é o nosso papel, né? E eu acho que a gente está engatinhando ainda, mas cada vez mais ampliando esse tipo de programa, a gente consegue desenvolver cada vez mais rápido essas iniciativas. Falando especificamente do programa Tampinha Legal, no qual a Mega é uma das mantenedoras, na realidade ele é o maior programa socioambiental de caráter educativo da indústria de transformação do plástico das Américas. É um negócio realmente muito interessante. Basicamente ele trabalha de que forma? As comunidades elas juntam as tampinhas, né? Aqui a Mega, nossa comunidade, as cidades ao redor também fazem essa coleta, fazem seleção, essas tampas são higienizadas e enviadas para recicladores, então, né? E essa contrapartida dessas arrecadações das tampas, elas vão direto para as contas das entidades assistenciais. Então, assim, a Mega, como mantenedora, ela faz todo esse papel de auxiliar, né, nessa logística, de auxiliar fomentando essa situação de coleta, e depois os próprios recicladores, eles já depositam diretamente as contrapartidas direto nas contas dessas entidades. Então, é um programa de responsabilidade social que
Nós ficamos muito felizes até na Mega pela proporção que ganhou. Então, hoje ele, de certa forma, é conhecido em todo o país. É um programa que começou aqui no Sul, incipiente e tal, e tomou uma proporção muito interessante. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, o programa ultrapassou R$1 milhão, então, de doações, de contrapartidas para essas entidades. E nós estamos falando de mais de 290 entidades assistenciais. Eu estou falando de APAES, estou falando de escolas, ONGs, asilos, associações que utilizam essa renda, esses recursos, para adquirir medicamento, alimento, equipamentos, rações animais, no caso de ONGs, de pets. Então, assim, é um trabalho muito interessante, muito legal, gratificante, que a Mega, como mantenedora, tem esse papel de fomentar cada vez mais, até porque é uma coisa simples do dia a dia, né? Uma prática, juntar uma tampinha e que faz um impacto, que gera um impacto realmente enorme, né? Em toda a cadeia. Eu, particularmente, e na família, começa a recolher, até vai em restaurantes, acaba retirando as tampinhas, pensa no programa. É um negócio muito interessante, mais uma iniciativa nesse sentido. E é aquilo que eu comentei, do ponto de vista de conscientização, um ato simples, vamos falar assim, que tem um impacto realmente enorme e com o seu quê de responsabilidade social. No final do dia, a gente tem essa parte de que o recurso está chegando onde ele precisa. Então, ele está fazendo a diferença na vida de alguém que precisa, vindo, né, oriundo de uma simples tampinha de garrafa. Então, assim, é muito legal. Já tem também uma extensão para a parte dos copinhos também legais, que o pessoal está trabalhando junto ao sindicato, associação também, que já está em voga. Então, assim, a gente realmente fica bastante grato de ver a proporção que esse programa ganhou e espera poder cada vez mais fazer propaganda e chamar mais gente para esse projeto aí. Maravilha, excelente, não? Realmente é incrível esse projeto e fica claro como um olhar sistêmico é necessário, né? A gente tem que pensar desde o design do produto, ter uma produção mais sustentável, com menos impacto para o meio ambiente, parte de educação, quanto é relevante para uso consciente, descarte adequado, coleta e separação, como essa parte é extremamente relevante, tanto no aspecto social, com cooperativas, como projetos maiores para a gente alavancar, de fato, o volume no Brasil, né, como bem trouxe o Pilão. E fechando o ciclo com a reciclagem, né? Acho que a gente tem aí a reciclagem mecânica, bem conhecida, e quando a gente olha em inovação e tecnologia, a questão de reciclagem química também é um caminho aí para a gente ter, de fato, uma economia circular. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito rica as experiências compartilhadas. Espero que possamos cada vez mais estarmos juntos, avançando em projetos para que a economia seja real, seja uma realidade, né? Acho que a gente está nesse processo de transformação, é só uma jornada, mas a gente está no caminho. E gostaria de finalizar fazendo um convite a todos para que participem dessa transformação para deixarmos um mundo melhor. Eu acho que a gente tem, como indivíduo, nossa responsabilidade de fazer a diferença dentro da nossa casa, a gente ser exemplo, e dentro da indústria e dentro da entidade que a gente trabalha, também ser um diferencial e ser um exemplo. Então, agradeço demais, agradeço a Etos pelo convite de moderar esse painel, que foi incrível, um grande prazer, e agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhando esse painel. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta,
Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje.